eu sou o Fernando Dias. E eu sou a Ana Marques. E a gente tá aqui hoje no primeiro episódio do Deusa Me Livre. O que é Deusa Me Livre, amor? Deusa Me Livre é um podcast em que a gente explora um pouco a sua cabeça. O que eu quero dizer com isso é você trabalha com mulheres, você estuda muito sobre antroposofia, você estuda muito sobre mitos, arquétipos. E eu acho muito legal o jeito que você enxerga, como você decodifica o mundo usando essas coisas. E eu admiro muito o jeito que você enxerga o mundo e você explica as coisas. E foi na viagem recente que a gente teve, né? Que a gente começou a conversar sobre isso enquanto andava. E você ia me explicando as coisas que apareciam. E as conversas todas que a gente estava tendo e tal. Usando isso de arquétipos, explicando todas as relações que a gente, enfim, via e vivia e tal, usando os arquétipos. E eu comecei a puxar esse fiozinho e esse fiozinho foi ficando maior e chegou nesse projeto. Então sejam muito bem-vindos, a gente espera que vocês gostem. A ideia aqui é trazer de forma prática como é que de fato esse conhecimento pode ajudar você no seu dia a dia com as suas questões. Então vamos lá. Você primeiro. Não, eu ia falar que a brincadeira aqui, eu e o Fernando, a gente se propôs, eu já até tinha me esquecido que foi na viagem pra Ilhabela, né? A gente estava conversando numa trilha e eu e o Fernando, a gente se propôs a fazer isso como uma brincadeira, como uma conversa gostosa, divertida. Então, pega o seu chá, o seu café, o seu vinho e vem com a gente pra gente conhecer um pouco mais sobre esses arquétipos que tanto nos influenciam. E como eu falei, né, a ideia é eu perguntar, porque você que tem todo esse conhecimento, eu vou acabar mais perguntando, você vai acabar mais falando. E parte da brincadeira surgiu que falou, puta, sacadas tão boas que surgiam e as pessoas não participavam da nossa conversa, então. E a primeira pergunta é, o que são arquétipos? Arquétipos são grandes forças dinâmicas que existem disponíveis pra gente. Então, olhando de uma perspectiva ampla de que a gente não está aqui sozinho e separado do universo, mas a gente faz parte de um todo, existe uma camada do universo do mundo não visível que é o inconsciente coletivo. Quem falou sobre isso foi Jung. E ele falava assim, não é que o inconsciente coletivo faz parte de nós é que fazemos parte dele. E o inconsciente coletivo, ele carrega esses pedacinhos de quebra-cabeça que estão disponíveis para nós montar a nossa história, montar o nosso mito, a nossa obra, a nossa vida. E isso está disponível para toda a humanidade. Por isso que a gente consegue reconhecer esses arquétipos, ou seja, essas dinâmicas, esses padrões, em diferentes mitologias no mundo inteiro. Só que quando a gente olha para essa perspectiva, esses arquétipos eles não são só histórias. Enquanto dinâmicas da nossa psique, eles influenciam a forma como a gente decodifica o mundo, como a gente enxerga as coisas, como a gente se sente, como a gente pensa, os nossos desejos. E tudo isso, de acordo com o Jung, que eu acho muito bonita essa visão, é que essa energia psíquica, ela é uma energia que nos alimenta. Ela nos alimenta e ela nos alimenta em direção a uma evolução, quando ela está conectada com o nosso eu maior. Então, já respondendo um pouco então, para que isso, né? Então, quanto mais a gente conhece e entende essas dinâmicas, mais a gente pode se tornar mestre da nossa própria vida, soberanos do nosso destino. Enquanto eu não conheço, essas forças estão agindo em mim, eu estou acessando essas dinâmicas, mas de forma inconsciente, sem saber. À medida que eu passo a conhecer isso e a entender, né? Acho que mais do que usar, é compreender como é que isso está se refletindo na minha vida, eu passo eu entro num novo nível de evolução, digamos que é esse do discípulo, de eu aprender a lidar com isso de diferentes maneiras. Ele falava, né, que enquanto você não tornar o inconsciente consciente, você vai viver a sua vida e chamar de destino. Uhum. Então, o que você está dizendo é que os arquétipos, eles são estruturas comuns a todos, que interagem entre si, e a gente tendo o entendimento dessas dinâmicas, a gente consegue navegar, em vez de só ser deixado levar. Isso. Interessante. E dá um exemplo de arquétipo em como funciona. Gente, qual que é o nosso arquétipo? E como essa dinâmica de arquétipos funciona? Tá. Bom, um tema bem complexo. Nosso primeiro... Como diz, a gente está começando a conversa, então vamos começar simples. Se estamos começando a conversa, fala de como era a gente quando a gente se conheceu. Tá bom. Antes, eu só queria fazer assim, um pequeno disclaimer, que é... quando a gente fala de arquétipos, né, a gente está falando dessas dinâmicas em que nós, humaninhos, catalogamos de alguma forma essas dinâmicas e colocamos elas em conceitos.
Mas é bem importante a gente ter noção de que um arquétipo é algo muito complexo. E nesses estudos, quando a gente, né, vai ver, especialmente no Senhor Google, a gente acaba chegando a simplificação da simplificação da simplificação do arquétipo. Então é só importante lembrar isso, que eu acho que é uma das coisas que aconteceu com a gente em relação aos arquétipos. À medida que você vai se aprofundando no conhecimento de cada arquétipo, eles vão se abrindo para você. E aí é que a coisa fica legal, porque você começa a entender a complexidade de cada uma dessas dinâmicas, né? E como elas de fato interagem. Bom, tem várias formas de enxergar esses arquétipos. Os signos são os arquétipos. São arquétipos também, né? Então, o signo do guerreiro, o Áries, por exemplo, que é o grande guerreiro. A gente tem o arquétipo do sábio, tem o arquétipo do professor. Isso a gente consegue ver muito claramente nos signos, mas a gente também consegue ver em histórias, em mitos, em personagens de cinema. Agora, a conversa que a gente teve, e é muito fácil da gente identificar quando a gente usa os arquétipos que foram mapeados, né, catalogados pelos gregos, que são dos deuses e das deusas. Então, existem muitos arquétipos além deles, mas esses especificamente, às vezes, acho que fica mais palatável, fica mais fácil, porque de uma forma ou de outra a gente já ouviu falar deles, a gente já teve algum contato com esse conceito. E como tem arquétipos masculinos e arquétipos femininos, então a gente acaba conseguindo se reconhecer mais facilmente, assim, neles, eu acho. Quando a gente se conheceu no trabalho, né? E no trabalho, eu tinha uma versão muito forte de uma deusa que chama Atena. E a deusa Atena é a deusa mais adaptada ao patriarcado. Ela é O arquétipo, que arquétipo? Ele é o arquétipo da mulher adaptada nesse mundo, que vai viver essa jornada do herói, né? Dentro desse padrão patriarcal que a gente tem. Se a gente for pensar desses deuses e das deusas, é como se cada uma delas carregasse uma parte de nós. A completude se dá quando a gente tem todas, da mesma forma que o mapa astral, por exemplo, ele é feito de todos os signos. Não tem uma pessoa que não tenha um signo. A gente tem todos, né? Então, a única diferença é que, às vezes, você vai ter uma expressão mais forte ou menos forte de algum desses signos, desses arquétipos. Então, Atena, ela é a mulher que nasceu da a história, né? E é bem legal isso, porque o mito conta muito sobre o arquétipo. É como se fosse, assim, eles muito gentilmente Eles, os gregos. catalogaram esses mitos e transformaram essas dinâmicas em histórias, em narrativas. Por quê? Porque uma narrativa é muito fácil da gente lembrar. E isso tem a ver lá com a nossa evolução de Homo habilis, se eu não me engano, para Homo sapiens, né? Ou ainda um pouco antes disso. O nosso cérebro se desenvolveu para que a gente tenha uma memória de narração, uma memória de histórias. A gente guarda histórias. A gente organiza o nosso pensamento, o nosso entendimento de presente, passado e futuro em histórias. Então, o que eles fizeram? Pegaram, decodificaram essas dinâmicas e transformaram essas dinâmicas em histórias dos mitos, né? Então, a história de Atena é que o pai Zeus tinha vencido uma guerra contra os titãs, tinha se tornado o grande rei do Olimpo, né, e o grande rei dos deuses, e existia uma profecia de que ele seria destronado também. Então, ele, com medo de perder o poder, engoliu a primeira esposa dele. Tô contando aqui bem, né, como diz, bem superficial, rapidinho, mas só pra gente entender o arquétipo. Engoliu a esposa dele, só que ela estava grávida. Então, teve um dia que Zeus está com uma dor de cabeça, que ele não se aguenta. Ele pede pro Hefesto pegar o machado dele, cortar a cabeça dele, e daí nasce Atena. Então, esse mito tem várias versões, mas no geral é isso. Basicamente, Atena, uma mulher, nasceu da cabeça do pai. Ela não tem mãe. Ela não reconhece o feminino nela. Ela não sabe que ela tinha mãe, né? E ela é guerreira, então ela já nasce adulta, de armadura, e flecha e escudo na mão. Flecha, capacidade de atacar. Escudo, capacidade de defender. Atena é uma grande estrategista. E ela, enquanto estrategista, nascida da cabeça do pai, ela é super adaptada ao nosso mundo patriarcal, especialmente nas grandes corporações. Então, eu estava bem nesse lugar. Eu tenho esse arquétipo muito forte em mim até hoje. E ele era super forte nessa época. Tanto que é típica coisa de Atena dizer, eu não aguento essas coisas de menininha, isso é muito mimimi, eu não tenho muita paciência para essas coisas do mundo mais feminino, muito dedicada no trabalho, muito dedicada à carreira, e eu tava bem nesse lugar. E você tem um arquétipo de Apolo muito forte, né? E Atena e Apolo é uma combinação que vai super bem, porque Apolo também é o cara super, primeiro, é super certinho. Apolo é o da carruagem, né?
Ele é um deus solar, ele é deus do sol, né? E ele tem essa característica de ser muito certinho, ele é filho do pai, ele tem esse desejo, essa vontade de agradar o pai, tem esse olhar, né, para Zeus. Apolo é um arquétipo, ele é gêmeo de Ártemis, e eles nasceram numa ilha lá, isolada e tal. Então, quando ele nasce gêmeo de Ártemis, ele nasce já com um olhar para o feminino de equidade. Ele não se considera melhor do que as mulheres, porque eles são gêmeos, e eles nasceram juntos. Então, homens Apolo normalmente trazem esse olhar de equidade, assim. Apolo é muito bom com matemática, gosta muito de música, de poesia, de arte. Então é um homem assim mais voltado para as questões da cultura. E a Atena também. Então, a Atena adora teatro, cultura. E a gente se conheceu nesse lugar. Então, Apolo e Atena se deram bem. Inclusive eu me aproximando de você, falando sobre como eu gostava de Shakespeare, como eu gostava de Brecht. Estrategista, né, senhor Fernando? Então, um dos campos da nossa vida que a gente pode olhar um pouco para essa dinâmica é em relacionamentos. Sim, todo tipo de relacionamento. Funciona você conseguir entender que dinâmica que tá rolando aqui. Porque relacionamentos pessoais, de amizade, entre pais e filhos, de trabalho, até com o vizinho, se duvidar. E tem algum... Como que a gente percebe isso? Como que a gente, sabendo desses arquétipos, vamos pegar os deuses gregos, como você falou, que é tudo bem mapeado e a gente vai voltar várias vezes a eles, eu acho que quanto mais a gente trouxer, mais claro fica. Mas como que, agora depois de anos juntos e casados e tal, a gente percebe arquétipos diferentes um no outro? Como que, acho que a primeira pergunta é como é que a gente evolui isso? E a segunda é, tendo conhecimento desses arquétipos em que a gente está hoje, como que você usa isso na nossa relação para bem? Ou pra bem. Tá, então eu acho essa pergunta bem interessante, porque conta pra eles como é que foi a primeira vez que você me encontrou. Pelo menos pelo que você me conta, tá? Porque pode ser uma grande lorota isso, mas tudo bem. Verdade verdadeira. Eu lembro de, a gente estava esperando, eu, treinei novo, fui para Curitiba para conhecer a Ana Flávia, e tava lá os 3 trainees iludidos com a vida e tal, esperando a Ana Flávia chegar, eu vejo a Ana Flávia vindo. Eu falei, game over. É com essa que eu vou casar e acabou. Eu nem lembro o que aconteceu na reunião e tal, eu não lembro. Lembro que aí eu fui atrás de você nem me dava bola e tal, mas eu tinha certeza que era você. Primeira vez. Então, nesse momento, não era Paulo que estava na tua dinâmica. Nesse momento, quem tem essa percepção do sutil disso que não se pode explicar é o teu arquétipo que você tem super forte, que é a Hades. Porque a Hades enxerga por trás desse mundo concreto, né? Ele consegue acessar outras camadas das pessoas, dos relacionamentos. Então, você não sabia que você tinha isso, talvez, ou talvez você soubesse e não usasse, né? Deixasse isso de lado, meio que na sombra. Eu acho que, na verdade, a gente já conversou sobre isso. Você tinha esse Hades bem na sombra, né? E aí, o que aconteceu? Foi ele ali que se atentou pra mim. E eu também tinha minha Perséfone na sombra. Só pros ouvintes entenderem. A gente já conversou muito sobre os arquétipos, então eu tô contando pro Fernando de uma forma que eu sei que ele entende, mas só pra vocês saberem. Dentro dos deuses, né, a gente tem os deuses pais e os deuses filhos. Os deuses pais, ou os deuses desse arquétipo do pai, são Zeus, que é o deus do Olimpo, ou seja, o deus do alto, né, daquilo que vê tudo do alto. Poseidon, que é o deus dos mares. Os mares e as águas falam sobre as nossas emoções. E Hades, que é o deus do submundo, o deus do inconsciente. Cada um desses deuses, eles são soberanos do seu próprio reino, digamos, né? E Hades tem essa característica, Hades, inclusive na mitologia cristã, se tornou o diabo, né? Por quê? Porque o que está no submundo, o que está no inconsciente, a gente não quer saber. A gente tem medo. Não queremos olhar para isso. Esconde as suas partes ruins e a gente não vai ver. Então, vira o diabo, vai lá dentro do inferno. Mas isso é uma redução, assim, bizarra dessa dinâmica, né? Porque Hades, o que acontece é que ele tem essa capacidade de enxergar o que está por trás das pessoas.
E ali, em algum momento, você viu algo em mim. E o que você viu em mim, porque como o teu Hades estava na sombra, isso acontece, né? Quando a gente tem um arquétipo na sombra, sem querer, a gente ativa a sombra do outro, às vezes. Quando também tem esse arquétipo forte. A minha Perséfone, coitada, estava lá escondida. Por quê? A Perséfone é a deusa do submundo. A rainha do submundo, né? E só que ela não começa assim, ela começa como Coré. Ela começa como uma menininha inocente, vivendo a vida alegremente num campo verde. E ela, à medida que ela faz o caminho de evolução dela, ela vai acessando esse poder dela, né? Persephone fala muito do poder pessoal. Na época, apesar de eu tinha todo esse lado místico, e Persephone traz muito isso, né? Lado místico, da cura, da transformação, pedras, cristais, rituais, isso tudo é território de Persephone. Você era toda hippie, né? Então, eu era uma hippie escondida, né? Porque lá quando a gente trabalhava no corporativo, eu disfarçava. Eu era um bicho disfarçado. Disfarçava de Atena, eu tinha Atena forte, então eu vivia super bem ali. Mas eu tinha um lado que era esse lado, tanto que... Você até recebeu feedback. Me chamavam... Você usava batom muito chamativo, brinco muito chamativo. Isso tem a ver com um outro arquétipo, que é o da Afrodite, que também não é muito... muito diminuído, né? Mas eu tinha... As pessoas me chamavam de pé sujo. Porque eu usava sandália, usava saia mais soltinha... Ia pra praia, acampar, então fazer umas coisas assim que as pessoas já achavam muito esquisito. Por que você vai acampar? Como assim você vai acampar? Como assim você vai ficar lá na ilha que não tem carro? O que você vai fazer lá, né? Gostava de samba, de boteco, então assim, eu já tinha um lado diferente, mas que eu mesma não assumia pra mim, né? E eu acho que você reconheceu isso. O teu Hades na sombra reconheceu a sua Perséfone na sombra. E Hades e Perséfone, eles são um casal, né? O que quer dizer um casal, tá? Não quer dizer que todo Hades vai ter uma Perséfone, não quer dizer que toda Perséfone vai ter um Hades, mas são dinâmicas que vão muito bem juntas em relacionamentos amorosos. Na mitologia, eles são um casal. Sim. E é isso que quer dizer, né? Quando existem esses casais na mitologia, é que claramente as dinâmicas se compõem bem num relacionamento amoroso. E aí, o que aconteceu ao longo da nossa vida? A gente, bens a Deus e a deusa, fomos nos desenvolvendo, evoluindo. Você foi, né? Você é um cara terapeutizado, eu fiz terapia há muitos anos. Então a gente foi tirando esses arquétipos, essas dinâmicas da sombra e fomos trazendo elas para o nosso dia a dia. E quanto mais a gente traz o que está no nosso inconsciente para a luz, mais a gente ganha poder, consciência e interesa, né? Então você foi trazendo o teu Hades e eu fui trazendo a minha Perséfone. E ao longo do caminho eu acho que um ajudou o outro. Porque eu reconhecia você e você me reconhecia. Então a gente, acho que nesse ponto também conseguiu se ajudar de forma que a gente foi evoluindo juntos. Mas a gente já tinha isso lá no começo. E como que você usa, sabendo que você tem essa Perséfone forte, você tem esse Hades forte, como é que você usa isso no dia a dia? Não sei, talvez melhor você me dizer. Diz você, o que você percebe que eu faço? O que você acha que faz diferença no jeito como eu conduzo as coisas com você? Você entende muito mais de mitos do que eu, então acho que você vai conseguir traçar esses paralelos muito melhor, mas acho que com o tempo você entendeu que eu preciso do meu tempo sozinho e você fala, cara, você vai lá, fica lá, sobe lá, trabalha lá, faz seu livro, tá tudo certo. Quando a dinâmica começa a ficar muito, muito quente com as crianças. Eu não gosto de barulho e bagunça e você com o tempo aprendeu isso, mas isso é o que eu sinto mais imediato, mais óbvio, mas você tem isso muito mais afinado. Eu acho que isso que você falou foi um processo, sim, mas eu acho que ainda eu aprendi isso antes de conhecer todos esses arquétipos. Acho que eu aprendi isso com a nossa convivência. De aos poucos, e eu lembro que no começo do relacionamento você falava assim, não é que eu não gosto de estar com as pessoas. Eu me desenergizo quando eu tô com as pessoas, e pra me reenergizar e pra descansar, eu preciso estar sozinho. E eu achava isso tudo muito esquisito. Assim, não fazia sentido nenhum pra mim isso. Mas eu acho que aí teve a ver mais com uma relação que a gente foi construindo com base no respeito. E tipo, beleza, ele é assim, eu não sou. A gente não tem que ser igual. E cada um tem que respeitar as coisas do outro. Da mesma forma que eu falava pra você, eu preciso das pessoas. E eu saía sozinha, ia pra balada, ia pro boteco, voltava às 5 da manhã. E você nunca falou um A respeito. Tipo, não vai, que chato. Não, porque você também respeitava a forma como era. Mas eu acho que isso foi muito antes da gente conhecer os arquétipos. O que hoje eu faço com esse conhecimento, que aí é diferente? Mas talvez se eu tivesse conhecido isso antes, né, ia ter sido muito mais fácil o entendimento. Mas o que eu faço hoje é que, primeira coisa, eu hoje consigo identificar quando você começa a ficar desconfortável. Porque você começa a entrar
você vai entrando no submundo, assim. Então eu acho que eu consigo perceber isso e daí eu falo, amor, vai, sobe, faz as coisas. Deixa que eu fico aqui, tocando barco. Eu acho que tem isso. E eu acho que tem uma outra coisa. À medida que eu fui entendendo como é que... A fortaleza de Hades, por exemplo, eu fui te puxando pra você usar mais isso. Tem que fazer isso. O que você sente? Qual é a tua intuição? O que você pensa? Como é que você... Então a gente usa muito mais a tua intuição hoje, que é um ponto forte de Hades, do que antes. A gente usa muito mais a tua leitura de campo. Essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal, essa turma aqui não tá muito boa, essa tá boa. A gente usa muito mais a tua leitura de campo do que antes. Antes você só entendia que quando você tava num lugar e você se sentia muito mal, você achava que o problema era você. E agora você já entendeu que não. Que você consegue perceber coisas no campo que outras pessoas não estão percebendo. E às vezes isso te pega. E é o que você sempre fala, né? Conhecer o próprio arquétipo libera um poder. Claro. E o poder pessoal, né? O poder de você ser soberano sobre si mesmo. Que é o que o... Vamos misturar a antroposofia aqui na conversa. Mas é que pela antroposofia, né? A gente vai estudar que a gente tem o nosso eu, que é o espírito, que é o que está conectado com o divino, né? A gente tem o nosso corpo astral, a gente tem o nosso corpo etérico e físico. Ok, isso é uma estrutura. O eu é quem cuida do nosso pensar, mas não o pensar lógico, o pensar sadio, imaginativo, o pensar que cria, o pensamento que é semelhante a Deus. Né? Dentro lá do criei a imagem e semelhança. Quando a gente começa a entender como é que a gente funciona, a gente começa a usar essas nossas forças e a respeitar as nossas vulnerabilidades a partir desse lugar mais evoluído em nós. E é aí que isso começa a se tornar um poder, porque é uma libertação. Antes você ia nesses lugares e você achava que o problema era você. Agora, conhecendo o teu funcionamento do arquétipo, você já entende, não, o problema não sou eu. É que aqui, você consegue até nomear às vezes, não, a energia ali tá pesada. Antes você não conseguia fazer isso. Então essa... como é que é quando você aprende a ler? Sensibilidade? Essa tipo, alfabetização em si mesmo, né? Ela ajuda a gente a navegar melhor. E ajuda a gente a fazer o quê? Que tem a ver com a questão da filosofia. Alinhar esse pensar com o sentir e com o agir. E quando a gente tem esse elemento, a gente tem mais harmonia. A nossa vida flui melhor. A gente tem mais leveza. Porque onde que dá o estresse? Onde que dá o cansaço, o estresse, o desgaste emocional? É quando você tá pensando uma coisa, sentindo outra coisa e fazendo outra. Tipo, quanto mais desalinhado você tá, pior. Agora, quando você tá vivendo essa dinâmica sem entender, sem conhecer quais são as forças e quais são as vulnerabilidades de cada dinâmica, você vive ela desalinhada. Então, à medida que você vai se conhecendo, você vai alinhando a coisa e daí flui. Então, tá aí a primeira razão para vocês continuarem voltando para o podcast. Para ter soberania de si mesmo, um dos melhores caminhos é entender mais sobre os arquétipos. Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai continuar vivendo a sua vida e chamar de destino. Então, se você quiser saber mais, continua voltando. Se você quiser aprofundar mais, fala com essa deusa e pode visitar o site dela, anamarquez.com. E se você tiver casos reais e práticos para contar ou perguntar, também pode falar com a gente. O e-mail é ana@anamarquez.com e aí a gente, se vocês permitirem, a gente pode trazer para comentar aqui um pouco a questão por essa visão dos arquétipos. Até a próxima. Até a próxima.